O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. Na alegria do Espírito Santo, saudamos a você, irmão e irmã, que reza conosco nesta manhã de sábado, dia 6 de fevereiro. Entrai, inclinai-vos e prostrai-vos. Adoremos o Senhor que nos criou, pois Ele é o nosso Deus. Está aqui para consolar, está aqui para libertar, está aqui para guiar. O Espírito de Deus está aqui. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor que encaminha os nossos corações para o amor de Deus e a constância de Cristo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Diante do sofrimento e da desesperança, somos impelidos a levar a todos a boa nova do Evangelho. Jesus nos chama a participar de sua missão libertadora, confortando os corações atribulados e sendo solidários aos doentes e sofredores. Ouçamos com atenção o Evangelho de hoje, que mostra toda a sensibilidade e compaixão de Jesus em relação aos doentes. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus se move neste lugar. O Evangelho para este quinto domingo do tempo comum é de Marcos, capítulo 1, versículos 29 a 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então, a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido irmão, querida irmã, vamos contemplar as atitudes de Jesus. Sua palavra tinha força porque ele agia com o poder de Deus, com o poder divino, com o poder do alto. Mas humanamente, um homem de grande compaixão. Isto é, sabia colocar-se no lugar dos sofrimentos das pessoas. Sabia colocar-se no lugar da pessoa que passava por aflições e pelas pessoas que sofriam. O primeiro exemplo e testemunho que vemos é que, com o aviso de que a sogra de Pedro estava doente, ele logo foi à casa dela, se aproximou, segurou sua mão e ajudou a levantar-se. E com seu poder, ele concede a graça de ela ficar bem. Interessante a gente perceber que dificilmente um mestre, um profeta ou um sacerdote
tocaria numa pessoa doente. Não tocaria porque se tornaria impura. Jesus não. Jesus compreende que a doença precisa de uma atitude de solidariedade, de encontro. E por isso ele estende sua mão, ele toca. Ele tem sensibilidade de ternura, um afeto que cura. Quando também vemos a pessoa que recebe a graça, no caso a sogra de Pedro, ela logo se coloca de pé e começa a servir a comunidade cristã. É assim, quando somos agraciados por Deus, quando nos encontramos com Ele, com sua graça, não podemos também ficar parados, deitados, acomodados, mas devemos nos dispor a servir. Vejamos também que Jesus não se cansa de fazer o bem. Depois de um dia de atividades de pregação, mesmo depois do pôr do sol, ele atende a todos os doentes que a ele eram levados. Inclusive, ele tem poder de expulsar os demônios. Então, ele cura as pessoas de suas doenças e expulsou muitos demônios. Mas também vemos um Jesus que depois de um dia e de uma noite de trabalho, acorda cedo de madrugada para se encontrar na intimidade com o Pai e saber qual é a vontade de Deus. E ele percebe que a sua missão não deveria ficar restrita somente a curas neste lugar restrito, mas ir para outros lugares, para as aldeias da redondeza e pregar a boa notícia do Evangelho para que o reino de Deus se propagasse. Tinha consciência de que esta era a sua missão principal e por isso andava por toda a Galileia, pregando em suas sinagogas, expulsando os demônios e fazendo o bem. Que também nós possamos ser compassivos, ter sensibilidade para as pessoas que mais sofrem, para os doentes, que a gente também possa agir com o poder e com a graça de Deus para afastar todo o mal das pessoas. E também que a gente possa sentir-se um servidor do reino de Deus, desde os trabalhos mais simples que existem na comunidade cristã, até mesmo de partir como discípulos e discípulas missionários na pregação para o crescimento do reino de Deus. E alimentados pela palavra de Deus, partilhamos agora a vida de nossas comunidades com a seguinte programação da Paróquia Santo Antônio para este final de semana. Para hoje, sábado, dia 6 de fevereiro, temos, como de costume, missa no Santuário Santo Antônio às 18 horas. Para este domingo, dia 7 de fevereiro, missas no Santuário Santo Antônio, 7, 8h30, 10 e 18 horas. Às 18 horas temos a apresentação e acolhida dos novos membros da equipe paroquial. São eles, os novos vigários paroquiais, Padre João Roberto Maziero e Padre Lucivan Francieschi. E das irmãs pastorinhas, a chegada da irmã Virgínia Fabro. Nesta mesma missa também nós teremos a despedida e o envio para a nova missão em Caxias da irmã Vilma Teresa Reck. E na certeza de que estamos reunidos com o Senhor, peçamos a Ele a sua bênção. Pelo sinal e poder da Santa Cruz, pela intercessão da Virgem Maria e de Santo Antônio, o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor volva o seu olhar e de ti tenha compaixão. O Senhor mostre sua face misericordiosa, lhe dando a saúde almejada, a proteção constante e a paz. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Irmão e irmã, tenha um bom final de semana com paz e bem.